vou tentar subir aqui também no YouTube e fechar aqui algumas coisas aqui, porque senão eu não vou conseguir compartilhar a tela. Então, Eu acho que a maioria de nós aqui já nos conhecemos, né? Mas só para poder dar uma apresentada aqui, rapidamente, a Berenice, ela faz parte da equipe Premium, né? Do Anderson e da Fernanda. Berenice, na verdade, eu não sei qual é a tua profissão específica, se você atua na área de aromaterapia, de terapia, não sei. Se apresenta, então, por favor, depois a Rafa se apresenta também, né? Mais fácil. Eu vou só subir aqui. Então, eu sou professora universitária. Eu trabalho com a área de formação de educadores na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Pau dos Ferros. E trabalho basicamente com com a área de fundamentos, do que a gente chama de fundamentos da educação. E dentro dessa área, eu verticalizei um pouco os estudos nos últimos anos para trabalhar com psicologia, com a área de fundamentos da psicologia. E dentro dessa área, eu tenho buscado em função de questões pessoais, eu comecei a trabalhar não sei nem se a palavra é trabalhar, mas buscar psicologia. E eu comecei a trabalhar e também a buscar muita informação sobre terapias holísticas. Tenho pretensão de fazer uma mudança de carreira para essa área e trabalhar com os óleos essenciais. E os óleos essenciais eu comecei a conhecer mais para uso pessoal, mas foi crescendo, né, para a relação de amigos e familiares, agora no início de janeiro, que foi quando meu marido teve um problema, uma lesão no tornozelo, né, na perna dele, um acidente, e a gente passou a usar mais os óleos essenciais. Eu passei mais a conhecer mais, mas também eu passei a conhecer mais quando eu passei a usar. Adepta da medicina. Desculpa aí, Rafaela, foi só um probleminha aqui, eu acho que não vai subir para o YouTube não, viu? Tá pesado. Tá. E eu acredito, na verdade, assim, que a medicina ela é um todo, assim, não existe seções, assim, ou fragmentações. Todas as terapias, elas, quando bem indicadas, elas têm, sim, uma aplicabilidade, assim. O problema que eu vejo maior é que as pessoas, em geral, conhecem uma terapia e querem transformar isso numa panaceia universal, mas não é bem assim. Então, eu estudo bastante sobre todos os tipos de terapia, eu sou também Theta Healer, já fiz os cursos de Theta Healing, e eu estudo sobre aromaterapia, sobre, enfim, todas as terapias, principalmente de origem chinesa, que eu também faço yoga e medito há algum tempo, e eu já vi os benefícios disso nas minhas práticas, então eu estudo bastante todos esses assuntos. São assuntos que são muito do meu interesse, eu consigo ver muita aplicabilidade em várias áreas da clínica, né? Basicamente. Eu interrompi, gente, a do YouTube, não estava dando para subir, não. Pronto, Tudo bem, mas acho que estiver gravando aqui, pode ir, acho que pode começar aí. Pronto, posso começar? Então, gente, eu me propus a trabalhar o quinto chakra, né? Eu fiz uns slidezinhos para tentar compartilhar com vocês.
Só um minutinho. Tá, chegou aí para vocês? Agora apareceu. Apareceu. Ó, eu estou tentando botar para ele ficar assim. Vai cortar um pouco? Não, tá tudo bem. Então, a gente... O ruim disso é porque como eu estou compartilhando, eu não consigo ver ninguém para entrar, né? Se alguém pedir entrada. Mas de vez em quando eu dou uma quebradinha e entro. Então, eu coloquei um pouco, né? Por que eu me propus a trabalhar esse chakra, né? Porque, na verdade, ele é um dos principais chakras que eu busquei na minha parte, nos meus problemas, equilibrar. E porque, na verdade, também, quando a gente tem ele muito desequilibrado, a gente acaba, né, desequilibrando os demais. Na verdade, né, os chakras, né, como vórtice, campos de energia sutis, né, do nosso corpo, eles, quando a gente vai, um está desequilibrado, ele não é desconectado do resto do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psicológico, do nosso espiritual. E aí, quando a gente desequilibra um, ele vai, com certeza, fazer uma cadeia com os outros, né? Então, o quinto chakra, mais conhecido por Vishuddha, eu não sei se a pronúncia correta no sânscrito é essa. Eu trouxe aí uma mandala, né, desse livro, Mandala Desenhos Sagrados, que é um livro também que trabalha com a gente colorir mandalas para fazer aspectos terapêuticos. E traz um pouco das mandalas a partir dos chakras, dos sete chakras básicos. Outros nomes que esse chakra ele recebeu, né? Laríngeo, chakra da garganta, quinto chakra, ainda tem alguns outros nomes que são dados a ele, mas eu acho que o mais conhecido mesmo é o chakra laríngeo, né? Ou chakra da garganta. O significado da palavra em sânscrito de Vishuddha, ela vai trazer esse elemento purificador. E aí também ela vai, quando a gente está com esse chakra desequilibrado, ele também pode provocar um desequilíbrio em alguns elementos importantes no nosso corpo, como o processo de purificação e equilíbrio, né, do nosso sistema do sangue, né, um dos principais fluidos, né, que nos mantém vivo, que atravessa todas as nossas propriedades que nós precisamos, né, é através do sangue que a gente recebe os nossos nutrientes, né, ou do desequilíbrio também do que a gente ingere, das emoções que a gente bota dentro do nosso corpo, né, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Então, as características básicas do quinto chakra é a cor azul claro ou azul celeste, né, que é, digamos assim, a cor da paz, a cor da tranquilidade. E quando esse chakra ele está em desalinho, ele também vai gerar falta de tranquilidade na gente, um certo desequilíbrio. O mantra que pode equilibrar esse quinto chakra é o Varun. A pronúncia também, não sei se saiu muito bem aí, gente. Quem faz mantras, né, mentalizando para equilibrar esse chakra, eu tenho até alguns vídeos, né, que às vezes eu colocava para equilibrá-lo, às vezes ainda coloco, e ele está localizado na garganta, né, na parte da coluna vertebral que pega a garganta e a parte de trás do nosso pescoço, né,
e as zonas do corpo que eles se comunicam, influencia, ou que ele rege quando ele está em equilíbrio ou desequilíbrio, é a garganta, a boca, a laringe, os ouvidos, e como uma extensão dessa região do nosso pescoço da garganta, a gente tem os ombros, os braços, as mãos. Então, quando a gente está em equilíbrio, essa zona do nosso corpo, elas provavelmente vão estar equilibradas, né? Quando a gente está com esse chakra em desequilíbrio, primeiro, assim, ele não vai estar vibrando nessa cor azul claro, o azul celeste, ele vai assumir outras tonalidades. E aí, quando a gente passa a usar roupas ou, por exemplo, cristais que tem a ver com essa cor, olhar para coisas que têm essa cor, ela pode nos ajudar, né, a equilibrar. O interessante de tudo isso é que a minha cor favorita é o azul e suas tonalidades. E eu passei muitos anos da minha vida. Por quê? Porque o azul também, na cromoterapia, é uma cor que está ligada à libertação, à liberdade, e isso tem tudo a ver com o quinto chakra, né? É a glândula principal que esse chakra está articulado é a tireoide e a paratireoide, ou seja, é uma glândula que é importantíssima, exerce uma função importantíssima no nosso corpo, regula uma série de questões hormonais, né, através da tiroxina, né, do hormônio tiroxina. O elemento principal, o elemento desse chakra é o éter, que na verdade é a junção de todos os chakras. Eu estava lendo, não sei se foi hoje, esses dias, alguma obra, Rosane, que gosta de ler sobre o chakra, ela pode me corrigir, que uma pessoa também colocava que o quinto chakra ele estava muito associado também aos sons, né? Aos sons da natureza, aos sons que eram emitidos na natureza. E a nota musical dele é o sol. Eu gosto muito de música e eu acho que a música também é um elemento importante para nos equilibrar quando a gente está com esses chakras em qualquer um. Quando a gente não está, na verdade, em qualquer processo de adoecimento, a música, para mim, também é um elemento que me ajuda a me centrar, a me acalmar, a tomar consciência das coisas. A mandala desse chakra, né, ela está representada por 16 pétalas, e, segundo Patrícia Cândido, ela diz que, não só ela, mas outras pessoas, né, o Bruno Gimenez, o Wallace Lima, entre outras pessoas que trabalham com essas discussões do chakra, ele está ligado à nossa autoexpressão, à nossa capacidade criativa, a materialização de nossas ideias, nossos sonhos, né, nossos projetos, nossas metas, a realizações e a construção da nossa inteligência posta em ação. Então, esses elementos e essas características e essa missão, quando a gente passa muito tempo fazendo, por exemplo, não conseguindo botar para fora o que a gente quer fazer, os nossos projetos, os nossos sonhos, ou a gente começa a engolir muito sapo, né? E não trabalha esses sapos que a gente engole. Engolir choro, sentimentos, raiva, rancor. Então, quando a gente começa a não expressar de nenhuma forma nossos sentimentos, seja os sentimentos bons, seja os sentimentos negativos, isso pode gerar, com um certo tempo, o nosso desequilíbrio. E esse chakra ele está vinculado a essa nossa relação com o nosso mundo interior e o mundo exterior, através de quê? Da comunicação. Através da comunicação, seja pelas palavras, seja pela escrita, seja pelas artes, seja pelas diversas formas de expressão artística. E quando a gente não consegue, né, por algum motivo
traumático, ou mesmo nas nossas experiências de vida, a gente não consegue materializar essa ligação entre o nosso mundo interior e o mundo exterior, a gente não consegue mais organizar a nossa capacidade de ouvir e de ser ouvido, ou seja, quando a gente também tem dificuldade de se relacionar com o mundo à nossa volta através dessas manifestações, né, da comunicação e da nossa expressão, então a gente acaba entrando num processo de desequilíbrio. Ou mesmo quando a gente tem muitos sonhos, tem muitas ideias, mas a gente não coloca nenhuma em prática. Então, a gente fica com um desalinho entre o que a gente pensa, o nosso pensamento, o que a gente quer, né, o nosso sentimento, o nosso coração, o que ele deseja e o que realmente a gente faz. E um outro elemento importante que é essa relação que dentro desse chakra, né, ele é um chakra que é muito baseado, por ser baseado na palavra, na comunicação, na expressão, ele também é um chakra que envolve a questão da verdade. Então, e também como essas palavras saem, né? Como essas palavras saem. E aí, o que é importante, né, gente, para a gente pensar sobre esse desequilíbrio? Imagine uma pessoa que passou anos de sua vida sem manifestar um seu sonho ou abrindo mão dos seus desejos, dos seus sonhos, pela família, pelo marido ou pela companheira ou pelos filhos. Então, a probabilidade dela ou mesmo, por exemplo, ela teve uma raiva e não conseguiu externalizar de alguma forma, em nenhum canto, e processar aquela raiva, ela não conseguiu falar o que ela desejava, ou ela falou de forma muito agressiva, né? E muito irritada. Então, a probabilidade dela ter muito desequilíbrio nesse campo, nessa região, e isso começar com as perdas. E aí, por exemplo, alguns problemas, né, de saúde que esse desequilíbrio vai trazer. A gente vai ficar com a nossa criatividade como se fosse incapaz de criar novas coisas, de pensar, de ter novas ideias. A gente pode ter problemas de comunicação, dificuldade de falar em público, dificuldade de organizar as ideias para apresentar um texto, para escrever algo, para apresentar o que a gente pensa para uma pessoa. A gente pode, por exemplo, ter dificuldade de realizar nossas metas, objetivos e sonhos, porque a gente pode ter uma série de questões negativas que vão nos atravessar, como a procrastinação, ter uma visão muito negativa de tudo, reclamar de tudo e começar a externalizar as reclamações para a pessoa da pior maneira possível. Essa era eu, viu, antes. Eu era a pessoa que nada era bom para mim, eu só criticava o povo, não via nada de bom. E como eu sou educadora, então a gente tem que ter um tolhimento da maneira como a gente coloca para fora, né, as nossas palavras. Então eu não tinha meus termos nem meias palavras. Então era brabo lufo, eu vomitava. Se eu tivesse com ódio, eu vomitava o ódio. Se eu tivesse com amor, eu também vomitava amor. Isso pode causar problemas respiratórios, envolvendo, por exemplo, vários processos alérgicos, asma, laringite, dores de garganta, inflamações, entre outras questões na garganta, perda de voz. Eu passei um bom tempo da minha vida tendo que fazer um tratamento com fonoaudiólogo porque eu perdi a voz. Eu perdi a voz com muita facilidade. Distúrbios auditivos e de fala, surdez, problemas na tireoide, isso aí foi o ápice final, né, do meu processo de desequilíbrio. Em um mês eu aumentei mais de 12 quilos, porque no caso da tireoide, ela, dependendo se for o hipotireoidismo ou hipotireoidismo, entre outros problemas na tireoide, ele vai gerar uma série de outros problemas no nosso corpo por conta do desequilíbrio, né, do hormonal que a tireoide ela ajuda a equilibrar. Então eu passei mais de um mês menstruada,
né? Esse foi um dos problemas que eu tive. Tive esse aumento de peso bem repentino, eu achava que eu estava grávida. Isso foi recente, gente, foi está com uns 2 anos, eu acho que foi de final de 2019, início de 2020. Problemas de cabelo, problemas de pele, né? Descontrole do peso, problema nos dentes e nas gengivas, problema nos ombros, braços e mãos. Logicamente que isso também pode estar articulado com outros processos, mas são alguns, digamos, dos talvez sintomas ou problemas que a gente enfrenta, né, quando a gente está com o quinto chakra muito desalinhado. E algumas sugestões de como equilibrar o quinto chakra. Cristais, especialmente o cristal de cor azulada, como os cristais e as pedras, de um modo geral, como o quartzo azul, a nota musical sol, eu encontrei o clave de sol, né? Você trabalhar com cores, como terapia, como eu já falei, né? O azul, especialmente o azul celeste, né? O azul mais claro. Por exemplo, você pode construir mandalas e colorir com esses elementos de cores azulada, ou mesmo usar a própria mandala do chakra próximo à imagem que a gente usa para o quinto chakra, né? O laríngeo. Meditações, mentalizações e meditações em que você possa introduzir o mantra Ram, depois eu posso passar alguma coisa no grupo. E aí, eu trabalho hoje também com a fitoenergética, eu não trouxe aqui porque não era o objetivo, que é o trabalho com a energia sutil das plantas, e existe uma certa similaridade entre as plantas e os óleos, mas não é tanto, é um pouco mais complexo o uso da fitoenergética, mas eu posso, se alguém quiser no final, falar de algumas plantas, e como faz alguns tratamentos com a fitoenergética. E os óleos essenciais. Então, eu fui pegando um pouco mais da experiência das coisas que eu vivi, eu não utilizei esses óleos todos, acho que as Fernanda, Raquel, e não sei, também talvez Rafaela, Rosana e outras pessoas do grupo que conhecem mais os óleos essenciais, podem até trabalhar melhor esses óleos, né? Mas no que eu fui estudando nessa relação entre os chakras e os óleos essenciais, então eu fui encontrando uma sinergia com alguns óleos, né? E aí o limão siciliano, para que eu tivesse mais clareza na comunicação, para que eu não atropelasse as ideias, porque eu tenho as ideias que vêm assim de borbotão, porque também eu estava com o sexto chakra desalinhado, então vinha a coisa, tudo, muito estudo, muitos temas, muitas áreas, e eu tinha dificuldade de me concentrar. O alecrim também ajuda nisso, mas ele também pode ajudar a gente e tem me ajudado muito, né, junto com hortelã-pimenta, a ter mais foco e destravar a minha comunicação, me concentrar mais nos pontos centrais, quando eu quero falar, expor alguma coisa, porque eu vomitava demais o que eu sabia, né, e confundia mais a cabeça do povo. Então, o limão siciliano, junto com o alecrim, o hortelã-pimenta, ele nos ajuda nesse processo, tanto de destravar a comunicação, de ter foco, né, e dar mais clareza e objetividade no que a gente quer falar, quer expressar. E a lavanda e o patchouli, eles ajudam a gente a ter uma visão mais criativa e menos negativa, destrutiva, né? Da forma de expor o que a gente pensa. Então, a gente pode fazer uma crítica construtiva para alguém, ajudando ela a ser uma pessoa melhor, a melhorar alguns processos, sem ter que ser agressivo, né? E isso foi um aprendizado, por isso que aqui em casa a gente usa muito a lavanda, para poder fazer esse equilíbrio, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito estressada, muito irritada, o meu limite era 0 e eu botava tudo isso nas minhas palavras, na minha fala. Então, não tinha como meu quinto chakra não ficar desequilibrado. E
E aí, por exemplo, a gente tem alguns mixes que ajudam mais em alguns aspectos. Por exemplo, se você teve um problema na tireoide que gerou um distúrbio acelerado, né, do seu peso, você pode usar o Smart SAS. Se você desenvolveu vários problemas respiratórios, pode usar o mix respiratório como o brief. E você pode também usar o mix, o PICE, né? Não sei nem se a pronúncia é essa, gente. E o erva doce, né? Que também eles vão ajudar a gente a ter mais visões positivas sobre esses nossos projetos, os nossos sonhos e a capacidade de nos realizarmos e realizarmos as nossas metas, os nossos objetivos. Então, foi um pouco isso. Eu esqueci de botar as referências dos óleos essenciais, porque eu tive dificuldade de encontrar a bibliografia, mas eu vou disponibilizar os meus slides no grupo, e quando eu colocar, eu coloco direitinho. E eu usei, que eu esqueci de colocar aí também, eu uso muito o site da Duterra mesmo. Eu baixo as coisas da Duterra, os vídeos e os manuais que ela tem, gratuito, a parte que a gente encontra mais de informação sobre cada óleo. Eu sempre gosto de imprimir, ó, eu imprimo todos. Quando eu vou estudar, eu começo por eles. Aí depois é que eu vou pelo que a Duterra disponibiliza. Aí eu saio procurando no site da Duterra e depois eu começo os vídeos, né, também do canal do YouTube da Duterra. É isso. Muito bem. Muito bom. Gostei muito. Vocês sugerem o quê? A gente discute alguma coisa desse chakra ou deixa a Rafaela apresentar o dela e a gente faz um debate só? Pode ser, talvez. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoas? Tá indo aí? Tá. Bom, Sim. então vamos lá agora falar sobre o sétimo chakra, né? Mas só para a gente entender melhor, assim, como funciona esse processo. Então, assim, nós somos energia, né? Nós somos a alma imortal, e a gente habita esse corpo. Mas existem vários planos, assim, nós temos o corpo físico, o etérico, o astral, o mental, o búdico, e esses corpos, eles existem, eles operam em dimensões diferentes. Isso não significa que sejam coisas separadas, pelo contrário, somos parte de um grande conjunto. E os chakras, existem os canais de energia, que nós temos o prana, que é a energia universal, e nós fazemos parte dessa energia. E os canais que o prana atua no nosso corpo são chamados nadis, que são onde tem os fluxos de energia. E os chakras são os controladores desses nadis. Então, os chakras, eles fazem essa ponte de todos os nossos corpos, de todo o nosso ser, em toda a sua potencialidade. Então, aqui é deixa eu ver se eu consigo, uma figura dos nadis, que você vê, os nadis são essas correntes de energia que a gente tem no nosso corpo, e os chakras controlam essas correntes de energia. Então, só para a gente relembrar onde a gente está quando a gente está falando do sexto chakra. Então, já foi falado anteriormente, eu vou só fazer uma breve revisão. Então, a gente tem o chakra raiz, porque isso faz parte de uma ativação, assim, na yoga a gente fala em você ativar a Kundalini, você ativa a sua energia vital e você faz uma ativação dos chakras. Quando você tem todos os chakras em toda a sua potencialidade, você está na sua maior potencialidade. E quando você consegue ativar todos os chakras, você pode chegar num nível como Buda, como Jesus, um nível ascensionado, né? Então, você começa com o chakra base ou raiz, que é basicamente a ligação nossa com a Terra, né? Então, basicamente, no chakra raiz, você identifica que você é um ser humano, que você está aqui. Então, você se identifica como um indivíduo. E aí, a gente vai para o segundo chakra, que é o sacral.
quando você ativa esse chakra, você percebe o outro, que daí vem a energia sexual também, porque você tem as relações. Mas, de forma geral, quando você vê o outro, então, toda essa energia ligada aos relacionamentos também passa por aí. E aí, quando você vai para o plexo solar, você começa a fazer, existem muitas energias, o que é a minha, o que é a do outro? Então, o plexo solar, ele te ajuda a ter o poder pessoal, ter a sua autoestima, e também você começar a identificar o que é seu, o que é do outro. Mas é uma fonte onde você absorve muitas energias. Então, ele é um lugar onde você precisa passar para aprender o que é você mesmo, se reforçar como pessoa. E aí, de novo, a gente vai para a relação nossa com o outro, né? Voltamos para o cardíaco, que é quando você aprende a amar. O chakra cardíaco, ele é a forma do amor puro, né? A expressão da gratidão, da generosidade. É o amor não no amor romântico, é aquele amor que você sente por todas as energias, né? Por todas as pessoas, pelo mundo. É o amor divino, né? O amor puro. Então, quando você realmente ama, você pode fazer a ascensão. Quando você faz essa ascensão, você chega no chakra da garganta, que é a nossa comunicação. A nossa comunicação é a base de todos os nossos relacionamentos, de toda a nossa sociedade, né? Então, a nossa comunicação é muito importante porque é quando a gente expressa quem a gente é e a gente ouve do outro também. Então, tem os sons. E a maior parte dos nossos traumas e das nossas dores vem exatamente do que as pessoas falam para a gente. A grande maioria das pessoas, você tem um trauma ali, é do que a pessoa te disse. Dificilmente você apanha e tudo, tem esse trauma, mas o que a pessoa falou, aquilo te marca muito profundamente. Então, esse chakra também está relacionado com a purificação. Ele é o primeiro chakra que vem falar da mente e das energias superiores. Então, você precisa se purificar, você precisa se libertar de tudo isso que foi dito para você, de todos esses traumas, e você precisa encontrar o seu lugar de comunicação verdadeira e empática com o outro, né? Você precisa aprender a falar de forma empática, que não significa dizer a verdade, necessariamente, significa dizer o que o outro está pronto para ouvir. E ter esse nível de maturidade é um tanto quanto difícil, mas estamos todos tentando ir a caminho, não é mesmo? E aí a gente chega para falar sobre o chakra frontal, ou o terceiro olho, que é o chakra mais ligado à mente, assim, enquanto, principalmente, os dois primeiros chakras, eles são muito atrelados ao físico, o quarto e o quinto chakra. O terceiro e o quarto chakra são muito atrelados ao astral, que seriam as nossas emoções. O quinto chakra começa com a mente, né? Você precisa se purificar para começar a trabalhar a mente. E o sexto chakra é a mente em si, né? Então, ele tem alguns nomes, né? Você pode falar Ajna, mas é Agna, a pronúncia em sânscrito, Divina Padma, Guru Madma, que o significado disso que é comando, que é o ponto entre as sobrancelhas, é a lótus de duas pétalas. Aqui nesse desenho, você consegue ver as duas pétalas, e ele fica aqui, que é exatamente esse ponto entre as sobrancelhas, né? O elemento seriam todos os elementos, né? É difícil explicar essa história dos elementos, porque os elementos é um pouco diferente no que é falado na cultura indiana, eu não vou me alongar aqui. O mantra é o mantra mais conhecido, que é o Om, né? Om, que qualquer pessoa que já fez qualquer meditação conhece, né? O mais difundido, é o mais fácil de você acessar. A correlação física dele é a hipófise. A hipófise é um órgão no nosso corpo que ele é responsável simplesmente por por toda a regulação endócrina. Então, todos os hormônios, eles nascem na hipófise. A hipófise dá o comando da produção daquele hormônio. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, a tireoide, esteja tudo bem, se a sua hipófise não conseguir mandar o comando adequado para a sua tireoide, ela não vai produzir o hormônio correto.
O aspecto desse chakra é a autorrealização e o planeta regente é Saturno. Esse chakra ele tem 96 vórtices. Ele é o chakra que faz o grande salto. O chakra anterior tinha 16 vórtices. O que é isso? É porque como ele representa a mente, a intuição, você precisa fazer realmente esse salto para acessar ele. E ele é dividido nesses dois segmentos. E aí ele é descrito como uma metade de cor de rosa e amarelo e o outro azul e roxo. E o que quer dizer isso? Basicamente, ele quer dizer esses dois aspectos que você deve atingir com a mente. Então, assim, quando você tem uma pessoa que ela é muito inteligente, que ela domina muitos assuntos, por exemplo, um matemático, ele geralmente tem essa parte amarela, que é a parte do conhecimento técnico muito difundida, muito bem estruturada, ele tem o conhecimento. Mas se ele não consegue fazer a conexão de que Deus está em todas as coisas e ter essa espiritualidade, ele não consegue abrir completamente esse chakra, porque ele fica preso só nisso. E até as representações de aura, as pessoas falam que vem uma forte luz amarela, mas não conseguem ver essa correspondência no azul para o roxo, né? Então, esse chakra, ele controla todas as atividades intelectuais, a gente faz a integração das ideias, a nossa capacidade de organização. E ele também é o órgão da visualização e o centro da percepção. Porque é a nossa mente que consegue integrar todas as nossas atividades sensoriais e fazer o nosso entendimento do que é isso, né? E como assim um órgão da visualização? Nós temos todos os chakras ativos. A questão é que a gente vai, à medida que a gente vai se purificando e se melhorando, a gente vai tendo maiores percepções de todos os níveis. Por exemplo, quando você está na escola e você aprende a ler, depois que você aprende a ler, na próxima série você tem que aprender a fazer a interpretação do texto. Para interpretar um texto, você tem que conseguir visualizar aquilo que está escrito no texto. Então, essa capacidade de visualização, ela é feita nesse sexto chakra. Isso é uma grande dificuldade de muitas crianças. A gente tem um momento ali, que é por volta da 4ª série, que as crianças têm muita dificuldade em interpretar texto, e é baseado basicamente nessa dificuldade em fazer essa visualização. Então, é um tipo de distúrbio desse chakra também. Então, quando você tem esse chakra frontal, ele está bem alinhado, você tem uma capacidade de pensar, de tomar decisões, você tem segurança nas decisões que você toma, porque quando você toma uma decisão, você raciocina sobre os dois lados daquela decisão, né? Então, você tem que ter uma opinião, você tem que desenvolver um raciocínio sobre aquilo. Então, esse é o chakra da inteligência, do raciocínio, da aprendizagem, da sabedoria. À medida que você aprende, você pode ver o mundo e entender como as coisas funcionam. Então, você tem que ter uma clareza, ele te dá clareza de ideias. E quando você tem inteligência e conhecimento e sabedoria, você também tem um poder de liderança natural, porque as pessoas querem te ouvir, porque você desenvolve essa sabedoria, né? E aí, quando isso é uma das pétalas, né? Desenvolvendo a outra pétala, você tem também o poder de visualização. Quando você consegue visualizar as coisas, você também imagina e você exerce a sua criatividade. Porque a nossa criatividade, o nosso poder criativo, nós somos muito visuais, né? O nosso sentido que a gente mais utiliza é o visual. Então, para a criação das coisas, geralmente começa com a visualização. A maioria dos artistas, né? Não são todos, cada um, claro, tem o seu processo. E aí você também tem a sua conexão com o divino, que é a espiritualidade, e você consegue ter a intuição, que quando você tem essa percepção das coisas, você entende e você percebe Deus em todas as coisas, você consegue também ter a sua intuição, que é essa conexão com o seu eu superior, porque a mente, ela está acima, né? E o seu eu superior é muito sábio, e você tem a intuição daquilo que você tem que fazer. E aí você também pode desenvolver uma maior visão interior e, eventualmente, você pode se purificar o suficiente para desenvolver a clarividência, que é a capacidade de ver além dos planos, de ver o futuro, de integrar esses conhecimentos que estão todos à nossa volta e visualizar.
quando esse chakra está em desequilíbrio, nós temos muitos vícios, principalmente drogas e álcool, que são as fugas, né? Porque a nossa mente, ela pensa o tempo inteiro. Então, se você não tem um controle disso, não consegue expressar isso de forma correta, a forma mais fácil para você anestesiar isso é um vício. Porque o vício, ele te tira desse lugar onde você tem que lidar com seus pensamentos, né? Você vai ter comportamentos também quando você tem um desequilíbrio de fanatismo. O fanatismo ele está geralmente relacionado com o pensamento obsessivo, com essa perda de ponderação dos dois lados. Quando você só vê um lado, só acredita numa ideia, você rigidez, você fica alienado, você tende à tirania, né? E você tem comportamento de fanatismo. E aí, quando você também tem esse chakra desalinhado, quando você não consegue pesar as coisas, você tem uma fragilidade emocional, uma fragilidade mental, porque você não consegue ter uma opinião. Qualquer pessoa que vem, ela te convence das coisas. Então, é que a Maria vai com as outras, né? Você não tem uma opinião própria. Em um nível também, você tem rejeição aos aspectos espirituais, porque as nossas experiências espirituais, elas são feitas também através desse chakra. Você não tem segurança, você fica indeciso, você não tem iniciativa e você pode ter também grande dificuldade de aprendizado. E as doenças relacionadas a esse chakra vêm das disfunções energéticas que estão relacionadas com o fato de você não conseguir ver aquilo que é importante para o seu crescimento. Então, toda vez que você se recusa a ver alguma coisa, você desenvolve uma doença. E as principais doenças relacionadas são as doenças da hipófise, de forma geral, as doenças do sistema endocrinológico, né? Tem o diabetes insípidos. O diabetes insípido ele tem muita relação quando a pessoa, às vezes, bate a cabeça e ela desenvolve esse tipo de diabetes, e tem muito a ver também com esse trauma, né? Com essa perda do controle. Você pode ter sinusites, rinites, você pode desenvolver uma catarata ou outras alterações oftalmológicas porque você não quer ver as coisas, né? Então, quando você não quer ver, você perde a visão. Você tem doenças mentais, né? Várias doenças mentais, uma delas seria a esquizofrenia, pode desenvolver tumores cerebrais. Então, a chave da desarmonia desse centro eu não acho o meu caminho, eu não consigo ver, eu não consigo decidir, né? É aquela pessoa que está ali perdida. E a harmonia já é aquele contrário, é aquela pessoa intuitiva, conectada, mentalmente ativa, focada, né? E uma pergunta que você pode saber se você tem algum grau de desarmonia nesse chakra você tem dificuldade para tomar decisões? Você tem inspiração? Ou você sente que você não tem inspiração, você não consegue ser criativo, você não consegue ver as coisas? E como que você vai equilibrar esse chakra? Então, assim, a primeira coisa é você estudar, porque a mente, ela precisa do conhecimento, a mente é curiosa, a mente quer saber as coisas, ela quer aprender coisas novas. Então, a primeira coisa que você precisa é despertar esse seu lado curioso, como que as coisas funcionam, né? Escolha um assunto que não tem nada a ver com você e estude ele, né? Saia da sua zona de conforto, né? Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, que todo mundo deveria estudar, por exemplo, é fazer um curso de finanças. Todos nós precisamos lidar com dinheiro, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem noção de como as coisas funcionam, né, em relação ao dinheiro. Isso pode mudar a sua vida. Você pode, por exemplo, fazer um curso de finanças, vai sair daquilo, se você não trabalha com isso que você trabalha, e você vai aplicar no seu trabalho, na sua vida pessoal, e você vai estar trabalhando esse chakra, porque você vai estar conhecendo um assunto novo. Então, por exemplo, quando você for estudar, você pode fazer uso de alguns dos óleos essenciais para aumentar essa sua concentração. Então, um bom óleo para isso, por exemplo, seria o óleo de manjericão, porque ele te ajuda a focar quando você está estudando ou lendo, e ele te ajuda a ter clareza mental. Inclusive, tem um material da doTERRA mesmo sobre clareza mental e concentração, e eles orientam, né? Quando seu filho estiver estudando, por exemplo, você coloca o óleo de manjericão no difusor. Outro óleo que também pode ser utilizado seria o cardamomo, porque esse óleo ele ajuda a diminuir essa rigidez mental.
Então, toda vez que você está nesse lugar, assim, que você não aceita outro pensamento, não consegue ver as várias faces de um assunto, você precisa de uma ajuda. E esse é um óleo que pode te ajudar a despertar essa possibilidade que nem tudo é só daquele jeito, que podem ter mais de uma opinião, mais de uma verdade sobre algum assunto. Outro óleo que também ajuda a aumentar a concentração, ele ajuda também você a ficar alerta, diminui a preguiça, a sonolência que você tem quando você está estudando, é o óleo de hortelã-pimenta. Aqui, ó, esse é inclusive um material que tem da doTERRA, fazendo algumas associações que você pode fazer para poder melhorar a sua concentração. Então, você pode, por exemplo, associar o manjericão com lavanda, pode associar o hortelã-pimenta com o balance, você pode associar a lavanda com bergamota e limão siciliano. Sempre que você bota, por exemplo, limão siciliano, ele também vai te dar um frescor mental, ele também vai te dar uma energia. Então, quando você precisa ficar longos períodos estudando, em algum momento é bom que você vá lá e coloque um pouco de limão, que ele vai te dar esse up, esse frescor mental. E o hortelã-pimenta com o manjericão seria uma outra associação. Algo que também é recomendado, independente de qual associação você faça, você pode também colocar um pouco de coentro, porque o coentro ele vai ser relaxante e estimulante. Então, ele vai te ajudar a ficar relaxado e vai ajudar a estimular a sua mente. Outras coisas que você vai precisar fazer, então, os estudos naquela vertente de uma das pétalas, em outra vertente você precisa trabalhar o que seria a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, né? Então, você precisa estudar sobre, por exemplo, as terapias holísticas, elas trabalham isso, né? Elas trabalham a forma como todos os aspectos de Deus no mundo, e de alguma forma, elas estão relacionadas com a gente. Então, existem diversos tipos de terapias que trabalham a energia em todas as suas formas. Então, quando você estuda uma terapia holística, você também está ajudando a equilibrar esse chakra. Então, e a meditação é uma excelente forma de trabalhar esse chakra, porque meditar nada mais, nada menos do que você controlar a sua mente, de sair desse lugar onde a mente te controla e aprender a estar no controle, aprender a se concentrar. E você pode trabalhar todos os chakras meditando, porque você pode meditar sobre algum assunto. Quando você medita sobre um assunto, você pode aumentar a sua percepção sobre esse assunto. Então, você pode, através da meditação, você ter mais entendimento das verdades espirituais. Você pode desenvolver a conexão com a consciência divina, a conexão com a consciência de que Deus está em todas as coisas. Você pode ter uma conexão com esse terceiro olho e você pode desenvolver a sabedoria, a percepção que nós somos nós mesmos, que criamos a nossa realidade. Então, é uma percepção importante para você ter entendimento das coisas. Você pode meditar sobre essas afirmações, que é, por exemplo, eu vejo todas as coisas com clareza. Eu estou aberto para a sabedoria interior. Eu posso manifestar a minha visão. Eu confio na minha intuição e eu sigo a minha sabedoria ancestral. Eu entendo o verdadeiro significado das situações da vida. São algumas afirmações que você pode utilizar nas suas meditações. E aqui algumas sugestões de combinados que você pode usar durante as meditações. Você pode usar, por exemplo, o alecrim com o tomilho. O alecrim, ele funciona como um protetor psíquico, ele vai ajudar a sua memória, na sua atenção, na sua concentração. E o tomilho, ele ajuda você a focar nos pensamentos positivos e sair dessa mentalidade negativa. Então, esses dois em combinação, eles vão te ajudar a meditar e a encontrar uma coragem, ajudar com meditações que vão te trazer para quem é você, onde você está no mundo, que são meditações importantes para a ativação do sexto chakra. Outro trio bacana que você pode usar nas meditações é o jasmim com a lavanda e o patchouli.
Esse aqui já é quando você precisa, por exemplo, ser mais criativo, você precisa desenvolver um projeto, você quer ter mais ideias, você pode fazer uma meditação e utilizar esses 3 óleos. O jasmim, ele vai aumentar a sua sensibilidade, ele vai abrir seus canais de conexão espiritual. Já a lavanda, enquanto o olíbano é considerado aí o óleo dos olhos, a lavanda seria a mãe de todos os óleos. E ela te ajuda a acalmar e equilibrar suas emoções. E o patchouli, ele te ajuda a criar um estado de presença, né, de estar em paz com seu próprio corpo. E, em conjunto, eles vão te ajudar a estar mais sensível, a aumentar a sua criatividade, a visualizar, a ter ideias, a acessar esse lugar onde você é criativo, você pode desenvolver toda a sua potencialidade. Outro trio que pode ser bem bacana para meditar é a mirra com o olíbano e o gerânio. Esse seria uma boa combinação para você fazer essa conexão com o divino, né? A mirra, ela te ajuda a estruturar a sua mente, as emoções, a clarear a mente, te ajuda a clarear para você poder fazer escolhas, né? Conseguir ver as coisas com mais clareza. Tanto que a mirra, ela é muito utilizada na maioria dos incensos. E os incensos, tradicionalmente, quem medita, né, sempre gosta de usar um incenso. Por quê? E uma das coisas disso é da mirra, pela essa propriedade da mirra de realmente ajudar nesse processo. O olíbano já é um óleo que vai te ajudar a produzir um estado meditativo relaxante e profundo. Então, você realmente entrar nesse estado meditativo. Ele vai te dar estabilidade emocional, coragem, inspiração e ajudar a diminuir a negatividade. E o gerânio ajuda a dar estabilidade emocional e ameniza a falta de confiança. Lembra que eu falei que quando você não consegue decidir, você se torna uma pessoa menos confiante, né? Isso é um dos aspectos desse chakra. Então, esses 3 em associação te ajudam a produzir um estado meditativo profundo, clarear a sua mente, e te ajudam a fazer escolhas, estar em conexão com o divino. Outro trio bacana para você meditar seria o sândalo com o olíbano e a sálvia. Então, o sândalo, ele é um dos óleos mais poderosos para meditação e mais antigos, né? Ele é conhecido como o óleo da devoção sagrada. E ele ensina esse respeito pelo poder superior. A Bhakti Yoga, que é uma das linhas de yoga, ela ensina que não há nada sem... Tudo é Deus, né? Você precisa aprender a ver Deus em todas as coisas. Então, quando você está nesse processo de meditação, que você consegue enxergar o divino, presenciar o divino, você está num processo muito profundo de meditação. E o sândalo te ajuda a fazer essa conexão, assim como o olíbano. E a sálvia, ela ajuda a melhorar a concentração, o foco, ela ajuda com essa parte mais da agilidade mental. Em combinação, você consegue chegar em estados de muita sabedoria e clareza interior com esse triozinho. Outro que você poderia usar seria, se você tem o Whisper, né, que já é um mix, né? E aí o mix, ele vai ter, por exemplo, o patchouli, vai ter o jasmim, o sândalo, o vetiver, que também é um óleo muito bom para abrir a mente, bergamota. E aí ele, em combinação com a lavanda, também é uma boa escolha aí. Se você, às vezes, tem o mix e não tem eles em separados, você pode usar o mix, não tem nenhum problema. Outro mix que também é bem bacana para meditar é o Serenity, que também tem o lavanda, tem o vetiver, tem o sândalo, tem o cedro. E junto com o olíbano, por exemplo, também é um mix bem bacana, que vão ter propriedades parecidas com aquelas que eu falei acima, porém, como é um mix, ele tem vai um pouquinho mais, né? Aqui, ó, é do material da doTERRA, e esses são os 5 óleos que eles mais orientam para a meditação, que é a lavanda,
para te ajudar a ter essa sensação de paz e calma, né? Que é uma das coisas que a gente busca quando você está meditando, você quer atingir a paz interior, você quer estar nesse estado de presença, né? O balance vai te ajudar a promover a harmonia, a sálvia também vai te ajudar nesse ambiente calmo, você pode usar também o nardo e o vetiver. O vetiver ajudando a aterrar, a estabilizar as emoções. Outro aspecto que pode estar muito desequilibrado no chakra frontal é quando você tem muitas rinites, muitas sinusites, você vive aqui tudo com gesto, tudo que acontece você está irritado. Então, existem alguns mix muito bons. Por exemplo, 4 óleos excelentes para ajudar a descongestionar, acalmar a tosse, aliviar a dor de cabeça, melhorar a respiração. Se você associar o eucalipto com a melaleuca, junto com o limão siciliano e a copaíba, você faz um mix que é sensacional ali para quem está na crise, né? Agora, se o problema for mais a obstrução nasal aqui, mais o congestionamento, você pode fazer o eucalipto com o hortelã-pimenta e o alecrim. Ele é um trio bem descongestionante, ali vai te ajudar bastante a melhorar a respiração, a abrir, melhorar as secreções aí. Agora, se o seu problema quando você tem muita rinite é que você não consegue dormir, você deita, não respira, e não dorme, uma sequência que você pode colocar para te ajudar a dormir é o eucalipto com a lavanda, a salva e a bergamota, que eles em conjunto vão ajudar você a respirar melhor, vão te acalmar e vão facilitar esse processo de dormir, quando em crise, né? E aí, de novo, uma opção com os mix. Em vez de usar o óleo em separado, você pode, por exemplo, usar o Breathe com a copaíba. O Breathe vai ter o eucalipto, vai ter o peppermint, vai ter a melaleuca, vai ter o lemon, e vai ter esse Ravensara, que esse Ravensara eu até li que ele é muito bom para o sexto chakra. Só que eu acho que, se não me engano, ele não é vendido aqui no Brasil. Pelo menos não ainda, né? E ele só está nesse mix. Então, é uma boa opção de uso, assim. Tudo depende do que você tem, né? Você tem o mix, você tem eles em separados. Outra boa opção usando um mix seria usando o Purify. Pode usar o eucalipto com o Purify e a copaíba. Você também vai ter, seria uma opção para, em relação àqueles que eu citei anteriormente, substituindo por um mix, por exemplo. E outra coisa que pode acontecer quando você está com o sexto chakra muito desequilibrado são as dores de cabeça e alterações mentais. Por quê? Quando os seus pensamentos estão muito intensos, eles te dominam, né? Você tem essas confusões mentais, você sente que a cabeça está sempre pesada, e você pode ter dores de cabeça por isso, né? E assim como esse chakra, se ele estiver muito estimulado também, você pode também estar vivendo de ilusões, alucinar. Sabe aquela pessoa assim que o que ela vive não condiz com a realidade? Por exemplo, você lembra quando a Carol Conká, no Big Brother, ela falava que o cara estava apaixonado por ela e via milhões de coisas que ele fazia, e, na verdade, ele não estava, você via que ele estava com ela assim, meio forçado, mas na cabeça dela eles estavam vivendo uma história de amor, era uma coisa assim. Então, às vezes as pessoas criam essas ilusões, né? Essas alterações, assim, aquela pessoa que vive no mundo da lua, que ela cria coisas na cabeça dela. Isso também é um desequilíbrio desse chakra, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, você pode fazer uma sequência, por exemplo, com eucalipto, a lavanda, o alecrim e o hortelã-pimenta. O eucalipto, ele por ser um aroma muito presente na natureza e algo que a gente se identifica muito,
ele promove muita conexão também entre o ambiente e as pessoas. Então, ele te ajuda a conectar, a entender que você não está lá na mente, que a vida está aqui, né? A lavanda, ela vai te dar aquele equilíbrio, né, do nosso sistema nervoso central. O alecrim, ele ativa a mente, né? Ele ajuda a melhorar essa dor de cabeça, ele ajuda na memória, na atenção, ele limpa essa confusão mental, nessa fadiga mental, desse excesso de pensamentos, desse turbilhonamento da mente. E o hortelã-pimenta, ele te ajuda a dar discernimento. Então, quando você está com a cabeça muito cheia, precisando meditar, você vai fazer uma meditação, por exemplo, quer dormir, você pode colocar esse mix, vai te ajudar bastante. Outro mix que também pode ser bem bacana é o gengibre com a manjerona e o hortelã-pimenta. O gengibre, ele te traz muita conexão, ele te traz essa fato que você é capaz de realizar as coisas, né? Então, ele te tira desse lugar onde você está pensando, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e te ajuda, opa, não, vamos fazer as coisas, né? Uma tarefa por vez. A manjerona, ela ajuda a liberar os traumas psicológicos e esse excesso de pensamento, e o hortelã ajuda a discernir. Então, também é um bom mix para você usar quando você está aí no excesso de pensamentos. É claro, depende da sua dor de cabeça, né, do que você está. E aí, de forma, um resumo, assim, de todos os óleos que são os melhores, assim, todas as suas potencialidades para o chakra frontal. Então, você pode usar o manjericão, a sálvia, o olíbano, o hortelã-pimenta e a mirra, são óleos que usados em combinação, em separados, todos eles têm propriedades que vão estimular o chakra frontal e vão te ajudar a equilibrá-lo e estar nas suas potencialidades, cada um com as suas particularidades, conforme eu fui explicando aí. Bom, é isso. Eu estou estudando aromaterapia há pouco tempo, eu espero que eu tenha conseguido passar, assim, o que é o chakra frontal e como você usar os óleos, quais os melhores óleos e algumas dicas de combinações. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante aí. Estamos abertos a discussões e perguntas. Menino. Nada. Eu acho que se a gente tivesse feito um por noite era melhor, não era mais para a gente explorar mais cada. Porque a gente é tanta coisa, a gente quer saber tanta coisa, só que aí a hora, né, a gente fica. É muito. Fazer como. É muita coisa para a nossa maquininha, mulher. Foi muito bom mesmo. Eu pensei sim em chakra por noite, por vez, né? Só que iam ser 2 meses e pouquinho, né? E aí o que eu precisava era ganhar tempo, porque tem muitas outras coisas para a gente ver ainda. Só que deu, né? A gente conseguiu passar o máximo de informações possível em tão pouco tempo. Achei ótimo, Berenice, Rafaela, parabéns. Quarta-feira que vem a gente vai ter o último chakra. Vou ver se eu consigo convidar um aromaterapeuta que foi para o Egito para vir dar uma aulinha para a gente. Então, ela tem beleza. Maravilhosa. Eu não sei se eu vou conseguir, ela é da equipe, mas ela é muito ocupada. E aí, se eu conseguir, vai ser ótimo para a gente, aí a gente começa a divulgar. E aí, vamos vibrar positivamente. A gente só precisa acertar direitinho o link para ficar sempre o mesmo, porque essa confusão de link, as pessoas ficam meio perdidas. E aí eu acredito que muita gente foi... Por que não usa o que você... porque só consegue usar se vocês tiverem, né, como anfitrião. Então, e aí o que eu queria fazer com todo mundo é que vocês fiquem independentes também, porque a gente não sabe o que de repente pode acontecer. E se, porventura, a gente não conseguir estar aqui para poder abrir a sala, né? Porque a gente precisa estar com o computador acessando tudo direitinho. E se for independente, alguém da equipe tiver acesso, conseguir, é muito mais fácil para a gente. Para todo mundo, né? Para você gerar o mesmo link, ele vai ter que ser vinculado a uma única conta. Então, aí é complicado, né? Sim, aí a pessoa, por exemplo, Karine e Letícia, as meninas são responsáveis pela quarta-feira. Então, elas ficaram responsáveis pelo link, ela, a Raquel, Letícia, Raquel e Karine.
é da equipe delas, essa ideia das quarta-feiras, né? E aí, semana que vem a gente termina os chakras, aí a gente começa um outro assunto e a gente vê como fica. Uma coisa que eu não queria Acho que entrar... uma coisa que faltou, acho que foi a Rafaela dizer mais sobre ela, não foi? A gente pulou, não foi, Karine? Karine saiu. A Karine teve que dar uma saidinha que ela foi atender uma pessoa. E aí ela não conseguia estar com o celular e atendendo a pessoa. Acho que ela entrou já falando, não foi, Karine, dos olhos, e esqueceu. Karine disse que ela ia se apresentar e ela acabou não. Não, mas a Rafaela se apresentou antes. Sim. Eu acho que você estava envolvida no negócio do YouTube, talvez você não tenha visto. Ah, acho que foi. Uma coisa, esse link, para passar de 40 minutos, a gente tem que ter uma assinatura? Para passar de 40... Tem, né? De repente eu combino com a Karine e com a Raquel, a gente vê isso, faz um link para nós, né? Acho que é interessante também. Mas foi ótimo, meninas, vocês estão de parabéns. É sempre muito bom, muito né, a gente... né? Essa discussão, ela é muito apaixonante, assim. É sim. E a Rafaela, você faz Kundalini Yoga? Na verdade, eu comecei praticando a Hatha Yoga e agora eu faço mais Ashtanga Yoga. Ah, tá. Eu fiz um tempo, a Kundalini Yoga é maravilhosa também, né? É apaixonante. Sim, isso acaba dependendo do professor, ele consegue integrar, né? Mas você faz como terapeuta ou você é só praticante, Rafael? Eu sou só praticante. Mas a yoga é um caminho, assim, que ela te desperta para muitas coisas, né? Então, a yoga mudou minha vida, assim. Eu sinto que quando eu reencontrei a yoga, me reencontrei, assim, em muitos níveis. Então, é uma prática excelente. Quem puder começar, com certeza traz grandes benefícios. Luiz, você tem pergunta? Está com a mão levantadinha. Não, assim, é um assunto mega interessante, né? Porque você começa a ver as coisas em você, aí você fica, meu Deus, eu tô desalinhada do início ao fim, né? Aí você fica, eu tenho dor de cabeça, eu tenho rinite, sinusite, pronto, o frontal tá lascada. Eu queria entender esse do laringe, você falou alguma coisa de compulsão alimentar, assim, de comer muito? Berenice. Não, na verdade, a disfunção não é de comer muito. Porque a tireoide, ela tanto, dependendo do que, quando você tem a tireoide desequilibrada, ou a produção desse hormônio, da tiroxina, ela vai, é um regulador do nosso peso. Então, você tanto pode ser muito magro, perder peso de repente, ou você ganha. E dependendo do problema... É por causa da tireoide. Se for uma disfunção muito grande, gente, você pode até ir a óbito, né? É porque depende do que é o que está por trás aí emocionalmente. Eu tenho uma amiga que ela teve, esqueci agora o termo que é usado, mas como diz ela escapou pela obra do divino. Ela teve, esqueci o nome, foi um distúrbio na tireoide, e ela engordou muito repentinamente, mas se ela não tivesse sido socorrida, né, como ela não tinha ainda essa percepção desses caminhos, né, da prática espiritual, hoje ela tem. Mas na época ela não tinha, então ela teve que ser socorrida de imediato e passar por processos bem dolorosos para ela não perder a vida. As compulsões alimentares, elas estão mais ligadas ao segundo chakra, que é o nosso centro do prazer, porque a compulsão alimentar, ela está muito relacionada com a compensação. Né? Você utiliza o prazer pela comida para compensar a falta de prazer nas outras áreas da sua vida, o fato de você não conseguir encontrar a sua realização, o prazer. Então, ele é mais relacionado com o segundo chakra, né? Você precisa entender também do que você gosta, né? Porque, às vezes, principalmente as mulheres, elas tendem muito a se anular, você viver aquilo que o outro gosta.
e você vai perdendo, mas o que é que você gosta, assim? O que é o seu hobby, né? Por que você faz para se divertir, né? O que é aquilo que te dá prazer? E às vezes as pessoas não sabem a resposta para essas perguntas. E aí você acaba descontando na comida. Você está triste, eu vou comer porque hoje meu dia foi uma bosta, então eu mereço comer esse bolo. Aí amanhã não, eu estou feliz, então vamos comemorar, vamos sair para comer uma pizza. Então você desconta esse prazer na alimentação e acaba virando uma compulsão. Que se isso fosse a única fonte de prazer, isso vira uma compulsão. Só complementando que a No Rafaela caso, você falou. falou um negócio de criatividade, né? E se a pessoa é criativa demais, em excesso, isso daí também já é um distúrbio no chakra frontal. Só complementando. Acho que não, né? Só é um distúrbio a criatividade em excesso se você não conseguir direcionar ela, né? Mas a pessoa criativa, isso é uma coisa boa, né? Ela está conectada com o novo, com a mente, né? E a gente tem que ser criativo, a gente tem que descobrir formas novas de resolver os nossos problemas, né? Quanto mais criativo você está, mais conectado você está, né? Isso é uma coisa excelente, né? Para ouvir direitinho? Eu acho que, na verdade, a criatividade, ela é muito a nossa cultura e a nossa educação, ela tolhe, né? O criativo, que tem muito a ver com a sua expressão, com a sua comunicação. Então, como a nossa educação, pegando um pouco aí da fala, né, de Rafaela, que ela trouxe até falando dos chakras, né? No quinto chakra, você tem também essa coisa da fala, e a nossa educação, ela é muito repressora. A escolar e a nossa educação mesmo familiar. Então, isso vai fazendo também com que a gente vá, de certo modo, né, perdendo essa nossa capacidade de criar. E eu acho que a questão da criação não é um distúrbio, muito pelo contrário. A gente precisa, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, a gente precisa se reinventar todo dia. Agora, o problema é quando a gente quer absorver em termos de conhecimento. Um exemplo aí para pensar no sexto chakra, né? Você quer estudar sobre tudo ao mesmo tempo e não consegue concluir nada. Então, você faz o curso de yoga, mas não termina, e aí não aprofunda, aí você já faz o outro, tudo ao mesmo tempo, né? E o pobre do cérebro, coitado, ele não consegue ter clareza mental para você ir utilizando o que você está aprendendo, paulatinamente incorporando isso do ponto de vista prático. Aí eu não sei nem se a palavra seria de distúrbio, né? Mas quando você está com o sexto chakra muito assoberbado de preocupações, né? De todas essas questões que a Rafaela trouxe, você pode diminuir sua criatividade porque você está também com muita confusão mental e com dificuldade de focalizar, de concentrar e de utilizar aquilo que você está absorvendo de uma forma mais criativa e potencial. Acho que a Fernanda está com a mãozinha dela levantada. Dá para ouvir direitinho? Tá. Dá. Não, se dá para ouvir direitinho. Só complementando o que a Rafa falou rapidinho para a gente poder encerrar, que a gente já se estendeu muito. Provavelmente, Luiz, isso deva ser uma desarmonia no seu perfil oral. Então, quando você era bebezinha, qualquer chorinho que você tinha, o que sua mãe fazia, quem cuidava de você? Te tacava uma madeira, uma chupeta, sempre estava com alguma coisa na sua boca para poder te calar. Então, aquilo era sempre confundido com fome, né? Às vezes você queria só um colo, queria alguma outra coisa, e as pessoas faziam o quê? Te davam algo para poder você suprir aquela fome, né? Achando que era fome. Então, você tem essa necessidade do oral. E aí, às vezes, você fala muito ou fala pouco, e aí fica engasgado. E aí, quando você sente necessidade de falar algo para a pessoa, às vezes você não fala para não magoar. Então, aquilo, você se sufoca com tudo aquilo. E aí, tanto que pode até ser sua frase, pode até ser que não. Até a água me engorda. A maioria das pessoas fala, nossa, eu não posso nem pensar que até a água me engorda. E aí tá sempre cheinha, porque tá sempre engasgada. E aí eu não falo para não magoar o outro, então eu prefiro guardar para mim. Aí vai só enchendo. Mas tudo isso a gente pode ir cuidando aos pouquinhos, não é do dia para a noite, porque se a gente tentar fazer tudo do dia para a noite, a gente vai enlouquecer. Então é aos pouquinhos mesmo. Então a gente vai ouvindo muita informação, tem o quê?
3 semanas que a gente escuta muita informação, então são muitas coisas. No final de tudo, a gente faz um resumão e ali a gente tenta fazer um protocolo para todo mundo tentar se alinhar em casa, porque não é todo mundo que tem acesso a yoga, não é todo mundo que tem acesso a terapias, então a gente tem que ir procurando os nossos caminhos, os nossos meios para ir melhorando, né? Cada dia mais. Então é isso, Letícia, se você quiser finalizar. Só agradecer as meninas. Aí, Letícia, diga, Berenice. É eu que ia o tempo já uma está meio... pergunta aí, se meditar e yoga. Na verdade, eu acho que o equilíbrio ele é muito individual. Agora, logicamente, que todas as duas ajudam muito, mas é muito, muito individual, porque vai ter pessoas que não se identificam com yoga ou com uma determinada prática de yoga. Tem pessoas que vai encontrar esse equilíbrio na oração. Tem pessoas que vai encontrar, né, no equilíbrio entre o cuidado de si, o cuidado do outro, a natureza. Então, existem muitas formas de encontrar esse equilíbrio. Outras vão encontrar esse equilíbrio mais na adrenalina dos esportes, né? Enfim, é muito de cada um. Agora, eu particularmente, independente de todas as práticas, como Rafaela, eu acho que a meditação, para mim, e, por exemplo, para minha filha, assim, nas crianças, ela tem um diferencial enorme nesse processo de equilíbrio emocional, de trabalhar isso. Aí, quando você junta agora com os olhos, né, ou com outras práticas, cada um vai encontrando. Eu acho que eu penso assim, é a dor que a gente sente que determina o nível da dor, a agonia daquela dor, né, que a gente sente na gente, é que vai nos fazendo acessar algumas coisas que são legais para a gente, para o nosso equilíbrio, né, de cada um, para a nossa paz, para o nosso equilíbrio. Isso aí. Obrigada, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois pode procurar a Berenice, a Rafaela, ou alguém da equipe também, a gente busca, se a gente não souber, a gente busca. Pronto, Né? eu gravei, aí vou encerrar, vou salvar, aí vou tentar colocar lá no link no YouTube e compartilhar com vocês, que fica mais leve, né, para a gente assistir. Combinado. Ô, Letícia, o link das outras aulas já está no YouTube da Fernanda e do Anderson? Não sei, tem que ver com a... Teve um que foi no link da Raquel, teve um que foi no link da Fernanda. Mas eu acho que eles iam deixar o link com a Fernanda, alguma coisa assim, para poder todo mundo ver. Vamos perguntar lá no grupo, eu não sei te falar. Foram todos no link da Raquel. A primeira aula ela não conseguiu mandar, e a segunda aula acho que ela conseguiu mandar em algum lugar. Então tá. Vamos perguntar para ela pelo Instagram que ela acessa. Eu acho que a primeira ou a segunda aula está no Instagram dela. Então tá, eu vou tentar buscar o link e coloco lá no Telegram, tá bom? Primeiro eu não sei não, mas eu acho que eu não sei se foi a primeira ou a segunda que ela deixou no Instagram dela, a gente consegue ver lá. Tá bom. Então tá, meninas, eu vou ter que sair então. Obrigada. Boa noite, obrigada, foi ótimo. Boa noite. Foi ótimo. Claro, gente, foi prazer, Rafaela, aprendi um horror. Eu também, foi muito bom, obrigada. Muito bom. Tchau. Vou esperar todo mundo sair para me poder encerrar aqui e gerar o vídeo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.